Olha, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o efeito de uma liminar que dava direito à médica Patrícia Leite Nogueira de utilizar imagens, aquelas imagens do tipo antes e depois. Antes você era assim, horrível, e agora você ficou super, hiper, mega legal. Essas imagens antes e depois eram usadas em propagandas e publicidades relativas aos serviços prestados pela médica. Eu estou na linha com o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas, é especialista em Direito da Medicina pela Faculdade de Direito de Coimbra, o Dr. Juliano Pessoa. Dr. Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. É mais uma vez uma satisfação participar do programa, e como nós comentamos na última vez que nos falamos, nós veríamos novos capítulos dessa história, né? É mais um capítulo, né? Quais são os elementos fundamentais, as cenas mais picantes desse episódio que vamos conversar agora? Pois é, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a precisão cirúrgica, eu diria, do desembargador, né, ao asseverar que os precedentes que o juiz que concedeu a liminar utilizou não se aplicam ao caso concreto. Ou seja, ele fez uma correlação, né, e aí, nesses casos, de fato, o STF já se manifestou dizendo que o CFM estaria usurpando, digamos assim, da sua competência, se ele passar a regular o exercício efetivo da medicina. Aí sim ele estaria ultrapassando os seus limites. No caso concreto da concessão da liminar, o CFM está simplesmente regulando a conduta dos seus profissionais. Ele não está aí regulando o exercício da medicina em si, como entendeu o magistrado de primeiro grau. Então, ou seja, os precedentes que ele utilizou para fundamentar a sua decisão de conceder a liminar e o direito desta médica exclusivamente de publicar o antes e o depois dos seus pacientes não se aplicam ao caso dela. E assim entendeu o desembargador na decisão agora proferida, na sexta-feira passada, e eu particularmente concordo com a análise feita, né? Os precedentes utilizados não se aplicam ao caso concreto. Portanto, permanece valendo a regra de que é vedado ao profissional médico publicar imagens de antes e depois de seus pacientes em redes sociais, em sites ou qualquer meio de comunicação em massa. O que é plausível, e nós comentamos isso na vez passada, quando foi concedido a liminar, é que se os profissionais não se sentem atendidos pela regulamentação do Conselho Federal de Medicina, é louvável que eles reivindiquem quaisquer alterações que eles vislumbrem necessárias. Porém, antes que isso aconteça, os profissionais não têm o direito de proceder em desconformidade com as normas que constam lá no Código de Ética Médica. Então é isso que os profissionais médicos precisam ficar atentos, né? Outro ponto que eu destacaria aqui é o risco iminente, né, que boa parte dos profissionais que de repente clamam por essa modificação e por essa flexibilização não se atentam, né? E nós comentamos, na última vez que eu estive aí no programa, inclusive, nós comentávamos sobre as inovações do novo Código de Ética Médica e abordamos esse assunto. É muito tênue a linha, né, entre prometer ou não resultado quando você começa a flexibilizar demais esse tipo de publicação. Então, o profissional médico precisa estar muito atento a esse ponto. Eu acho que os profissionais que desejam tanto que isso seja flexibilizado, essa publicidade de forma muito ampla, né, na busca por uma prospecção de cliente, de repente, não se atenta para esse risco secundário, vamos dizer assim, que é direto, né, de cada vez mais o profissional se aproximar, e isso é muito arriscado do ponto de vista jurídico, da promessa de resultado. E aí ele poderá, mesmo que haja flexibilização por parte do Conselho Federal de Medicina, para que assim ele possa
passar a proceder, isso não eliminará a responsabilidade civil, jurídica dele, caso seja possível a concretização por parte do paciente ao alegar que o médico em algum momento ali o prometeu o resultado A, B ou C. Então, este é um ponto, eu acho, crucial, importantíssimo, que os profissionais, antes de clamarem tanto pela flexibilização da norma, precisam se atentar. E, ao meu ver, o Conselho Federal da Medicina está muito voltado para esse aspecto e, como é dever seu, né, como órgão regulador de classe, vem resistindo a essa flexibilização tão ampla. Bem, as argumentações do Conselho Federal de Medicina vão desde a própria proteção da medicina e dos profissionais, como também uma resistência à mercantilização dos serviços, uma vez que, como bem colocado pelo Dr. Juliano Pessoa, eu vou querer ficar igualzinho àquela propaganda lá do Instagram, né, Dr. Juliano? Não quero outro resultado que não seja esse. Qualquer outro, então a gente vai ter uma série de problemas, uma série de ações, exatamente por conta desse exagero na hora de propalar uma especialidade que não vai poder garantir um pouco mais adiante os resultados que ali foram disseminados, doutor. Exatamente, esse é um risco muito claro, né, que esses profissionais terão que passar a suportar, né, queiram ou não, né, mesmo que haja essa flexibilização. Então, o que o médico precisa entender é que a profissão dele é permeada, né, de um mundo público, social, né? No momento que ele se manifesta publicamente no meio de comunicação em massa, o dever primário dele é informar a população, é esclarecer a população e não focar na prospecção de clientela, de repente. E o desembargador, inclusive, ressalta esse ponto em sua decisão. Essa não é a essência da profissão. A essência da medicina não tem que ser essa, e sim o servir, né? Servir a população, cuidar da população, educá-la, informá-la. Então, ou seja, muitas vezes aí há uma distorção de alguns conceitos éticos da profissão e talvez por esse avanço tecnológico, né, os profissionais terminem sendo seduzidos, né, por essas ferramentas de alcance. Agora, né? doutor Juliano, isso seria vedado ainda que o resultado fosse verdadeiro e ainda que houvesse a concordância do paciente? Hoje, na norma atual, esse tipo de publicação é vedada em qualquer circunstância. O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 1974 de 2011, no seu artigo 3º, para ser mais preciso, a linha G, ele veda a exposição do paciente como forma de você divulgar técnicas ou métodos ou resultado de tratamento, ainda que isto ocorra com a autorização expressa deste. Ou seja, é bom que fique claro, mesmo havendo a expressa autorização do paciente, isso não dá o direito ao profissional de expor essas imagens, divulgando-as nas redes sociais ou em qualquer meio de comunicação de massa. É isso que fique claro. A única forma que ele hoje tem de expor essas imagens é justamente quando ele participa de eventos médicos, congressos e algo do tipo, e mesmo assim, lógico, com a prévia autorização do paciente, e ele pode levar esse caso, porque ali na comunidade científica discute-se casos clínicos, casos concretos, e aí sim ele pode utilizar. Não, em hipótese alguma, jamais ele pode fazer isso para o público em geral, abordando a sociedade com essas imagens, divulgando técnica específica ou resultado de tratamento. Então, isto é vedado hoje.
Nós temos outras profissões, por exemplo, como os odontologistas. Hoje, por meio da resolução do seu Conselho Federal, existe essa flexibilidade no caso deles. Eles passaram a ter o direito de expor o antes e o depois. O médico não tem essa flexibilidade. É vedado pelo Código de Ética Médica, é vedado pela resolução específica que trata da publicidade médica. Então, nenhum médico hoje, né, até sexta-feira passada, essa era a única médica no território nacional que tinha resguardado o seu direito de assim proceder por conta de uma liminar. A partir de sexta-feira passada, essa liminar foi suspensa, os seus efeitos foram suspensos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e nenhum médico hoje tem autorização para publicar a imagem de antes e depois dos seus pacientes no território brasileiro. Então, é bom que isso fique muito claro. Às vezes as informações circulam. Eu quero destacar aqui, doutor Juliano Pessoa, a palavra nenhum. Nenhum médico. Não tem exceção. É diferente do paciente estar mostrando lá no Instagram como é que ele era e como é que ele ficou. Isso é uma outra observância. O médico está atrelado e agora com decisão judicial e já com observação de tribunais superiores em outras situações de que é vedado para ele esse tipo de publicidade. Algumas profissões gozam dessas prerrogativas de poder administrar de como é que a profissão vai poder se apresentar à sociedade. De uma certa forma, doutor Juliano, precisa o médico compreender de que isso é uma proteção, não só para a profissão, como para os profissionais, ao invés de uma vedação pura e simples, como se fosse algo negativo para a categoria médica, para a classe médica, que não o é. Doutor Juliano Pessoa, a nossa gratidão pelas informações e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado e bom dia. Conversamos aqui com o doutor Juliano Pessoa, é advogado, é presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas e é especialista em Direito da Medicina pela Faculdade de Direito de Coimbra.